E aí, RPGista? Eu sou o Mestre Rafa e hoje nós vamos falar sobre The Walking Dead. Eu não sei se você assistiu o vídeo de ontem. Se você assistiu o vídeo de ontem, eu tinha falado que eu ia fazer a parte 2 do vídeo sobre as regras do sistema hoje. Então aqui estou eu, como prometido, e lá vamos nós agora continuar aqui explorando essa vastidão de regras aqui desse sistema que é tão irado. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você assista ele para isso daqui fazer sentido, né? Afinal, a gente já vai estar aqui na metade das regras, você não vai conseguir pegar muito bem, não. Então assiste o primeiro, vai estar no card aqui em cima, desse lado, não sei. De um dos dois lados aqui tá o card e você pode assistir o primeiro vídeo. Novamente, eu queria reforçar aqui o quanto que eu tô feliz de estar falando desse sistema. Pô, The Walking Dead é minha série favorita desde que eu era mais novo e ver esse sistema chegando aqui no Brasil é incrível. Então, um agradecimento especial para a Tria Editora por ter trago The Walking Dead para o Brasil em português, material completo, bonitão, tá em pré-venda lá no site da Tria Editora. Então vamos ao que interessa, que eu sei que vocês querem saber as próximas regras. Como prometido, eu vou começar agora pelos combates contra os Walkers. Certo, nós já sabemos lutar contra os vivos. A gente já viu aquela questão do duelo, da briga e tudo mais, né? Mas e lutar contra os mortos? Como que funciona? As coisas nessa dinâmica ficam radicalmente diferentes. Em primeiro lugar, e essa frase pode te surpreender, os caminhantes, eles não têm atributos, perícias e nem mesmo pontos de vida. Eles não são inimigos comuns que você simplesmente ataca até zerar o HP deles. Eles são uma força da natureza, um elemento de puro horror. E para isso, o jogo também divide os encontros com walkers em dois tipos. O ataque singular, que é quando nós temos um ou um pequeno grupinho, bem pequeno mesmo, de walkers ali, e o combate contra uma horda. Se você se encontrar com um único walker ali, um único caminhante, isolado no meio de um corredor, você vai tentar eliminá-lo ou passar por ele, né? E isso vai exigir de você um teste de combate próximo ou furtividade, depende da sua ação. Se você passar, você abateu ele silenciosamente, passou furtivamente ou bloqueou, depende do que você quis fazer. Mas se você falhar, você não apenas erra, como você sofre um ataque singular. E quando você sofre um ataque de um caminhante e falha em tentar evitá-lo, você precisa rolar numa certa tabela. Essa é a temida tabela de ataque de caminhante, que você rola um D66. Aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo, se você assistiu. E essa tabela é um verdadeiro pesadelo. Ela vai até de resultados mais brandos, como apenas você acaba se esquivando e ganhando um pouquinho de estresse ali, um ponto de estresse. Passa também por sofrer ferimentos físicos, cortes acidentais, e acaba chegando em testes mais trágicos e definitivos. Resultados na casa dos 40 e 50 significam que você foi mordido. Porém, se você foi mordido em um dos membros, como braço, perna, sabe? Você tem uma única opção: amputá-lo imediatamente. Nesse caso, outro personagem precisa fazer um teste rápido de medicina em você. Se ele obtiver sucesso, a amputação foi um sucesso e aquele ataque deixa de ser letal. Se ele falhar, aquele teste continua sendo letal e agora você tem a lesão crítica membro amputado. Isso te dá penalidades severas. Se a mordida foi no tronco ou no pescoço, não tem o que evitar. Você vai ficar com febre, vai morrer eventualmente em uma quantidade de dias que é equivalente a um D6 rolado. Então você rola um D6 para só conferir em quantos dias você ainda tem de vida. E se você tirar um infame 66, você foi completamente sobrepujado. Os mortos fazem uma brutalidade com você que eu não posso nem citar aqui nesse vídeo para não acabar dando problema aqui pro canal. Se você percebeu que a câmera ficou um pouquinho diferente aqui agora, é porque a gente teve um problema técnico, nossa câmera descarregou e a gente precisou trocar ela aqui rapidão, mas vamos dar continuidade ao vídeo, só para dar essa explicação para vocês não estranharem muito. Então, você deve estar se perguntando como que funciona quando a ameaça é em grupo, em grande escala. Então é nisso que a gente entra com os níveis de ameaça. Os níveis de ameaça, eles vão de 1 a 6. O nível 1, por exemplo, significa que há caminhantes na área, mas eles não sabem da sua presença ali. No nível 2, eles estão alertas e procurando. Do nível 3 ao 6, a horda está efetivamente engajada em combate com o seu grupo. E nessas rodadas de combate contra hordas, as regras também mudam. Em vez de agir individualmente como em uma briga comum, o combate ele é resolvido de forma coletiva.
A cada 3 rodadas, no máximo 3 personagens podem fazer testes de perícia para repelir a horda. Enquanto isso, os outros sobreviventes eles só podem oferecer dados de ajuda. As perícias que precisam ser usadas vai depender diretamente do nível de ameaça do momento. Se vocês conseguirem somar sucessos suficientes nos testes, vocês conseguem recuar para uma área segura, ou podem barricar a área ou até mesmo limpar o setor. Mas se falharem, a horda pode desde bloquear a sua rota até mesmo fazer um ataque em massa. Isso força um personagem aleatório a rolar diretamente na tabela de caminhantes, sem direito a um teste para defesa. Mas beleza, e como que funciona o dano, a cura e a vida? Vamos falar disso um pouquinho agora. Entrando nessa parte do vídeo, a Year Zero Engine vai mostrar o quanto que ela pode ser brutal nesse sistema. Em The Walking Dead, não importa se você é um soldado casca grossa ou uma criança assustada. Todos os personagens possuem apenas 3 de vida. A sua saúde vai ser categorizada em alguns estados. Quando você está com 3 pontos de vida, você está ileso. Com 2 pontos, você está machucado. Com 1 ponto, você está surrado. E com 0 pontos, você está incapacitado. Cada ponto de dano que você sofre de armas, garras ou perigos reduz 1 ponto da sua vida. Se você perde todos os seus 3 pontos e chega a 0 de vida, como eu falei anteriormente, você fica incapacitado. E ficar incapacitado significa que você caiu no chão. Você não consegue andar, não consegue correr. Você consegue apenas falar algumas palavras desconexas. Ou rastejar lentamente para trás de uma cobertura. Além disso, todos os seus testes de perícia falham automaticamente e você sofre 1 ponto de estresse. Mas o verdadeiro perigo vem agora. Sempre que você cair incapacitado, você precisa rolar naquela tabela temida de lesões críticas. Outra tabela que usa o D66, que eu falei no vídeo anterior. Essa tabela vai desde costelas quebradas e dentes quebrados até pulmões perfurados, artérias rompidas e morte instantânea. Todas as lesões críticas vão te dar penalidades severas nas suas rolagens. Elas subtraem dados de todas as suas rolagens de perícias. E isso dura até que você se recupere. E à medida que você vai sofrendo lesões críticas, essas desvantagens elas vão se acumulando. Então, tipo assim, você pode chegar num ponto que você realmente está muito ruim, a falha é quase uma certeza. Além disso, as suas lesões elas vão ser divididas em 2 categorias. As lesões letais e as não letais. As lesões não letais, elas podem te dar penalidade por semanas, meses, ou sei lá quanto tempo, porém elas não vão te matar, não diretamente pelo menos. Já as lesões letais, elas vão te matar se você não receber o tratamento médico adequado dentro do limite de tempo. E esse limite ele pode ser dias, horas, semanas, e o jogador não vai saber isso, porque o mestre ele pode guardar isso em segredo para aumentar a tensão ali na mesa. Mas agora que a gente já sabe como que o dano e a vida funciona, como que você se salva de uma lesão? Um aliado pode realizar primeiros socorros em você, com uma rolagem de medicina caso você esteja incapacitado. Se ele obtiver um sucesso, você estabiliza. A cada sucesso que ele obtiver, equivale a 1 ponto de vida recuperado. Porém, as lesões críticas e as penalidades elas continuam lá. Se ninguém te prestar primeiros socorros ou o teste falhar, você fica ali incapacitado por 16 minutos. Após isso, o mestre faz uma rolagem, e se você sobreviver, você acorda com 1 de PV, mas ainda ferido pela lesão. Para curar uma lesão crítica, você precisa ser estabilizado por um teste de medicina, porém esse tem que ser feito em um local seguro, com água, comida. E você deve prestar atenção ao seu redor, porque o tipo de lesão dita se você vai precisar de equipamentos médicos específicos, bandagens, equipamentos médicos simples, antissépticos, ou se você vai precisar talvez de um equipamento médico avançado. Sem ter o equipamento correto, não tem teste que possa te salvar. E você só pode tentar estabilizar uma lesão letal 1 vez por dia. E como na vida, a gente vai se curando de forma natural. Ao passar dos dias, as feridas vão cicatrizando. Então, seus pontos de vida se recuperam normalmente em uma taxa de 1 ponto por dia. Desde que você consuma pelo menos uma ração, água naquele dia. Porque assim, se você estiver faminto ou com sede, você não vai se curar. Já as lesões críticas, elas só desaparecem após o tempo de recuperação, que o mestre também vai rolar em segredo. Mas você pode encurtar esse tempo se um aliado tiver um sucesso ali em medicina e tiver o equipamento básico para poder te ajudar. Se você se perguntou se nesse sistema nós temos armaduras,
A resposta é sim. Vestir proteções como vestes blindadas, vestes macias, placas de metal, concedem um valor de armadura que vai de 4 a 8. Quando você sofrer dano, você vai rolar esses dados de armadura. Cada sucesso nessa rolagem reduz o dano recebido em 1. No entanto, armaduras pesadas vão te deixar lento. Elas impõem desvantagens que subtraem dados de todos os seus testes baseados em vigor e agilidade. Beleza, agora a gente entendeu toda a mecânica de combate, mas sobreviver fisicamente é apenas metade do caminho. Nesse mundo terrível, a sua mente pode quebrar muito antes do seu corpo. No final de cada sessão de jogo, o mestre vai analisar as chamadas pontos de ruptura. Se durante a sessão o seu personagem passou por traumas extremos, como ver uma de suas âncoras morrer, âncoras são as 2 pessoas do grupo que você mais ama e confia, tá? Só para dar esse contexto. Você será forçado a fazer um teste para lidar com o medo. Para fazer esse teste, você rola sua perspicácia ou a sua empatia, você pode escolher entre elas. E você recebe um bônus enorme de mais 2 na rolagem para cada âncora que ainda estiver viva e perto de você. Mas tem que ficar ligado porque nessa rolagem você não pode usar seus dados de estresse e nem forçar. Se você falha nesse teste, você é tomado pelo medo completamente e você fica despedaçado. E ficar despedaçado significa que você perdeu temporariamente a cabeça. Você pode começar a ter delírios, agir de forma irracional ou até mesmo causar danos a si próprio. E voltar ao normal não é fácil. Isso vai exigir de você uma interpretação ativa durante todas as cenas do jogo e um consenso geral dos outros jogadores de que seu personagem realmente foi capaz de reencontrar a paz. Então olha como é que o jogo te leva para um lado interpretativo. Você realmente precisa agir condizente com aquela situação, ao mesmo tempo que você precisa buscar uma forma de que seu personagem consiga encontrar um ponto de paz ali para que ele volte a ser quem ele é, sabe? Mas para evitar chegar a esse ponto, você precisa gerenciar e aliviar o seu estresse. Quando você está fora do perigo imediato, existem 3 formas de aliviar a mente. A interação social é uma delas. Uma conversa curta e breve com algum personagem ali, ou então algum NPC, pode te aliviar até um ponto de estresse. E essa interação pode ser desde dividir uma bebida, lembrar do passado juntos, ou comentar algo sobre o refúgio. Uma vez por sessão, você também pode passar 1 hora conversando com a sua âncora, interagindo com ela, vivendo momentos juntos. Isso alivia todo o seu estresse de uma vez só. E outra forma é o descanso. Uma noite inteira e ininterrupta de sono, em que você possa dormir em boas condições, te permite recuperar uma quantidade de estresse equivalente a 2 baixos na rolagem de dados. Se você não lembra o que são 2 baixos, eu expliquei no último vídeo, lá na primeira parte. Então corre lá para conferir. Além de tudo isso que eu falei anteriormente, que a gente tem que lidar, nós também vamos ter que lidar com doenças, venenos, quedas, armadilhas e até mesmo a fome e a exaustão. Cada uma dessas coisas tem uma mecânica própria que gera bastante complicações para você. Esse tutorial foi muito legal, não foi? Eu passei por bastante coisa aqui para vocês e deu para mostrar muito de como que o sistema é bastante letal e bastante punitivo, mas ao mesmo tempo é muito interpretativo e divertido, porque tudo pode ser resolvido usando a cabeça. Se você curtiu essa explicação mais detalhada do sistema, deixa aqui embaixo falando seu feedback, o que você achou, gostou desse formato. Fala o que mais do sistema você quer que eu traga, se quer que eu fale um pouco dos refúgios, se quer que eu mostre a criação de personagens aqui para vocês, entre outros temas. Tem bastante coisa ainda para falar desse sistema maravilhoso, que é o The Walking Dead Universe, o RPG oficial de The Walking Dead. Muito obrigado por assistir. Deixa um like, manda para os seus amigos e até mais.